Nessa aula de hoje, nós vamos ver o teste de hipótese para variância populacional, especificamente para o caso de uma variável com distribuição normal, né? Então, é feito esse destaque porque é possível também fazer testes e avaliações para variância populacional com variáveis que não tenham distribuição normal, mas aí nós já vamos utilizar um procedimento um pouco diferente. Aqui nós vamos nos focar basicamente no teste para variável com distribuição normal, que é o caso mais usual em economia. A variância, ela é uma medida de dispersão, né, como nós aprendemos quando estudamos estatística descritiva, e as medidas de dispersão, elas são úteis para nos dar informação sobre o espalhamento ou a heterogeneidade entre os dados da população ou os dados de uma amostra. Se vocês se recordam, a média ou esperança, ela é um parâmetro muito importante que tem a seguinte característica: a eliminação de todas as diferenças de valores existentes entre os dados que caracterizam a população ou a amostra. Então, embora a esperança ou média populacional e amostral sejam indicadores muito interessantes, eles têm a característica de eliminação de todas as diferenças existentes entre os valores em relação à própria média. O que elimina toda a heterogeneidade da população ou da amostra. E, naturalmente, para caracterizar conjuntos de dados, caracterizarmos o que está acontecendo com uma certa variável, é importante não só fazer uma avaliação do ponto de vista da média, como também de medidas de dispersão. Sobretudo a variância, que tem uma característica que, como nós vimos, de ser medida com a unidade de medida da variável, mas elevada ao quadrado, o que faz com que nós usualmente calculemos a raiz quadrada positiva da variância, que é o desvio padrão, para que a gente possa ter uma medida de dispersão, ou de heterogeneidade, ou de espalhamento, que tenha a mesma unidade de medida da variável original. Quanto aos tipos de testes que é possível fazer em relação à variância, nós vamos ter três tipos de testes, assim como nós temos para a média, que vão ser caracterizados em função das hipóteses que estiverem sendo testadas. Então, nós teremos uma situação em que, como nós veremos, o que se pergunta, ou uma informação que é relevante, é se a variância populacional, sigma ao quadrado, ela ficou diferente de um valor sigma ao quadrado zero, que é um valor aqui chamado de referência para a hipótese nula. Como nós veremos no exemplo, né, nós temos ali um valor de referência para a hipótese nula, e o que nós estamos querendo avaliar é se a variância populacional mudou em relação a esse valor de referência sigma zero ao quadrado, que é o que vai caracterizar o teste bilateral, porque a hipótese alternativa ela vale para os dois lados da hipótese nula, tanto para valores maiores quanto para menores, então, portanto, o teste é bilateral. Um outro tipo de teste que usualmente nós fazemos para variância é aquele em que existe a possibilidade de que a variância populacional sigma ao quadrado tenha ficado menor do que um valor de referência sigma ao quadrado zero, né? Que é geralmente o caso quando nós aplicamos testes de heterogeneidade para controle de qualidade em relação a produtos ou serviços. Então, por exemplo, no caso de mercadorias, o que se deseja é que as mercadorias sejam homogêneas, né? Então, vamos só lembrar daquele exemplo da máquina de café. O que nós queremos? Já que a empresa vende pacotes com 500 gramas de pó de café, o que ela deseja é que todos os pacotes de café tenham 500 gramas. Alguma diferença de peso pode existir, mas é ideal que
essa diferença seja a menor possível, idealmente ela seja zero. No caso de serviços, né? Então, quando nós temos uma prestação de serviço, dado que o serviço é o mesmo, o que se deseja é que a prestação do serviço também seja idêntica, né? Ou seja, vamos imaginar um trabalho de conserto de uma máquina, né? Consertar uma máquina em relação a uma determinada peça deveria ser exatamente a mesma atividade. Porém, se for feita por pessoas diferentes, pode ser que leve tempos diferentes. Ou, se a gente pensar, por exemplo, numa empresa de paisagismo que vai fazer plantio de árvores, de plantas, essa empresa ela precisa fazer a precificação, né, de quanto custa o plantio de cada tipo de árvore, cada tipo de planta, em função da dificuldade do tempo necessário para que se realize o plantio de cada árvore ou de cada planta, né? E aí, naturalmente, o ideal é que o mesmo serviço executado por pessoas diferentes tivesse um tempo de execução idealmente igual, mas claro que o importante, né, do ponto de vista concreto, dado que ser exatamente igual nem sempre é possível, é que os tempos de execução das tarefas fossem os mais próximos possíveis, né? Ou seja, que a variância fosse menor. E também é possível fazer um teste unilateral à direita, em que a questão é se a variância populacional aumentou em relação a um certo valor de referência, né? Então, é possível fazer qualquer um desses três tipos de testes, porém, como a variância ela diz respeito à heterogeneidade e a espalhamento de dados, geralmente o que se espera é que a variância tenha diminuído, né? Esse deve ser o principal foco quando a gente avalia a variância, né? Porque pensa numa mercadoria. O que seria ideal? Que a mercadoria fosse completamente homogênea, né? Dado que a empresa é a mesma, é produzido com as mesmas máquinas, mesmas matérias-primas, mesmo processo produtivo, então o ideal é que as mercadorias fossem absolutamente iguais em relação às suas características. Quando um serviço é prestado, também o ideal é que as características fossem exatamente iguais dos serviços que são prestados. Só que, como eu disse a vocês, o que acontece é que na fabricação de produtos, na prestação de serviços, pode haver alguma heterogeneidade. Mas, claro que o ideal seria que sempre fosse igual, não podendo ser igual, a gente aceita que existe uma variabilidade. E quando existe alguma variabilidade de características entre mercadorias e entre serviços que são prestados, geralmente as empresas fazem alguma ação e, em geral, é no sentido de tentar tornar a situação mais uniforme, né? Por isso é que, em geral, o teste unilateral à esquerda é o teste que é mais aplicado, né? Porque a ideia é tornar tudo mais homogêneo, né? Então, mesmo do ponto de vista... Porque pensa, imagine uma empresa que vai prestar um mesmo serviço, que é o conserto de uma peça de uma máquina de lavar roupa, por exemplo. Dado que a peça é a mesma, o modelo de máquina é o mesmo, então o ideal seria que que todas as trocas de peça demorassem o mesmo período de tempo, né? Porque seria muito estranho que eu levasse a minha máquina, mandasse minha máquina para conserto e o serviço fosse feito em um dia e outra pessoa levasse a máquina para conserto e o tempo para a execução do serviço para essa pessoa, nas mesmas condições em que o meu serviço foi executado, para essa pessoa demorasse 3 dias, né? Seria algo estranho e naturalmente não desejável. Então, em geral, o teste unilateral à esquerda, ele é muito feito porque ele avalia a situação em que alguma mudança é implementada no sentido de tornar a situação mais uniforme.
tá? Mas também é possível fazer questionamentos do ponto de vista bilateral, ou seja, se a variância mudou ou até se a variância aumentou. Bom, então, para ilustrar a implementação desse tipo de teste, vamos ver aqui um exemplo, que é um caso que nós já até analisamos quando estudamos intervalo de confiança para a variância. E a situação é: observou-se a produção mensal de uma indústria durante vários anos, verificando-se que ela obedecia a uma distribuição normal com variância 300. Né? Então, a produção mensal de uma indústria foi observada durante muitos anos, né? Os dados de produção foram coletados, medidos e coletados, e com esses dados foi feito um gráfico. E esse gráfico se assemelhava a uma distribuição normal, né, com variância de 300. E foi adotada uma nova técnica de produção e durante 24 meses observou-se a produção mensal. E após esse período constatou-se que uma média amostral de 10.000 e variância amostral de 400. E a pergunta que foi feita é: há razões para se acreditar que a variância mudou a um nível de significância de 20%? Bom, precisamos avaliar a situação, né? Então, a gente tem que olhar para a situação que está descrita e coletar já as informações que vão permitir que nós identifiquemos que tipo de teste nós temos que fazer. Então, aqui no caso, né, trata-se, dado que a pergunta é sobre a variância, então o parâmetro envolvido, ou o parâmetro que vai ser testado, é a variância populacional, e efetivamente o que se perguntou é se a variância mudou, né? Bom, se a variância mudou, então significa que nós estamos no caso de um teste bilateral, né? Porque a variância mudar pode ser a variância ter aumentado ou a variância ter diminuído. Então, nós estamos tipicamente num teste bilateral. E para ser executado, ele vai requerer, né, que nós identifiquemos as hipóteses que vão ser testadas. Então, eu preciso identificar ali um valor de referência, que é esse sigma, sigma ao quadrado zero, tá? Que vai servir para a gente poder montar as nossas hipóteses que vão ser testadas, tá? Bom, então nós vamos ter que identificar esse valor de referência da variância populacional. Essa é a primeira tarefa que a gente tem que identificar. Então, voltando ali ao enunciado, repara que foi dito que observou-se a produção mensal de uma indústria durante vários anos, né, verificando que ela obedecia uma distribuição normal com variância 300. Então, aqui nós já temos uma informação relevante, que é o quê? Aquele valor sigma ao quadrado zero, o valor de referência, né, o valor da variância populacional, que era observado antes da adoção da nova técnica de produção, então esse valor aqui ele é de 300. Né? Então, com ele, o que nós conseguimos? Né? Nós conseguimos já identificar o que são as nossas hipóteses testadas. Né? Então, nós vamos ter ali aquele sigma ao quadrado zero, que é o valor de referência, ele é 300. Então, se a gente fizesse a resolução aqui desse teste, né? Então, a primeira etapa é sempre identificação ali das hipóteses que estão sendo testadas, e aí nós já temos aquele valor de referência, que é o sigma ao quadrado zero, que é 300. Então, nós conseguimos especificar as nossas hipóteses testadas, né? Quero saber se a variância mudou em relação a 300 ou se ela permaneceu igual, né? E aí a informação que contém a igualdade, ela sempre vai para a hipótese nula. Bom, feito isso, né, depois da identificação das hipóteses que são testadas, aí o que nós precisamos fazer?
para resolver um teste, né? A gente vai precisar especificar qual é o estimador e a sua distribuição sob H0. Aqui é a hipótese nula. Bom, o estimador, aqui no caso, vai ser o estimador Q quadrado, que vai ser calculado pela seguinte fórmula. A variância amostral, S ao quadrado, vezes o grau de liberdade, N menos 1, tamanho da amostra menos 1, dividido pelo valor sigma ao quadrado zero, que é aquele valor de referência associado à hipótese nula. Esse estimador ele tem uma distribuição Q quadrado com N menos 1 graus de liberdade, e se nós aplicarmos os valores da variância amostral, do grau de liberdade e do valor de referência da variância populacional associada à hipótese nula, nós vamos obter, então, uma estimativa para a variável Q quadrado. A variável Q quadrado, ela nada mais é do que uma padronização do valor da variância amostral. Assim como nós havíamos padronizado a média amostral para a variável Z padronizada, nós fazemos algo semelhante em relação à variância amostral e convertemos a variância amostral S ao quadrado em uma variável chamada de Q quadrado, para que a gente possa usar tabelas de referência para o cálculo de probabilidades. Bom, então repara aqui, se a gente lá na resolução, a gente já conseguiu identificar as hipóteses. Agora a gente tem o estimador e temos que obter uma estimativa. Agora, para calcular essa estimativa, nós vamos precisar do valor da variância amostral, do grau de liberdade, uma vez que o valor de referência da variância populacional nós já temos. Bom, então a gente tem que olhar, né, para a situação descrita e identificar que valor é a variância amostral e o grau de liberdade. E aqui no enunciado, né, repara aqui, está dito assim: foi adotada uma nova técnica de produção e durante 24 meses observou-se a produção mensal. Ou seja, né, nós temos, e após esse período, constatou-se uma média amostral de 10.000, uma variância de 400. Variância amostral de 400, então S ao quadrado é 400, e o nosso N é 24. Bom, aí com isso, agora a gente consegue avançar ali na nossa resolução, né? O nosso estimador vai ser o Q quadrado, cuja fórmula é variância amostral S ao quadrado, vezes grau de liberdade N menos 1, dividido pelo valor de referência sigma ao quadrado zero, que vai ter uma distribuição Q quadrado com 23 graus de liberdade, dado que o N é igual a 24. E com aqueles valores que nós temos de S ao quadrado 400 e N 24 e o sigma ao quadrado zero 300, aí nós conseguimos calcular então ali a nossa estimativa. Então a nossa estimativa, que vai ser o Q quadrado observado, então eu vou pegar a fórmula do estimador e vou aplicar os valores nela. Então a variância amostral é 400, o N é 24, menos 1 fica 23, e o valor de referência da variância populacional na hipótese nula é 300. E se nós aplicarmos esses valores ali na fórmula, fizermos as contas, nós vamos ter, então, uma estimativa Q quadrado observada de 30,67. Bom, e aí como proceder, continuar o teste? Bom, então depois que a gente tem a estimativa, né, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar avaliar, né, se essa estimativa está na região crítica ou está fora dela. Então, a gente vai, em função de um nível de significância que é apresentado para o teste, nós vamos, então, definir uma região crítica, que nesse caso aqui, ela vai ter o seguinte formato. Ela vai ter um intervalo à esquerda de 0
até um valor Q quadrado crítico 1, unido com um outro intervalo que começa de um valor Q quadrado crítico 2 e envolve todos os valores maiores do que ele, né? Bom, aí vamos precisar ver como é que eu vou achar essa região crítica aqui, né? Então, como é que eu vou definir esses valores críticos ali, que é o limite inferior, Q quadrado crítico 1, do intervalo à esquerda, e que é o limite superior do intervalo à esquerda, da região crítica, e do valor Q quadrado crítico 2, que é o limite inferior do intervalo que fica à direita da região crítica. Bom, de uma forma geral, nós vamos ter esses valores especificados da seguinte forma. O Q quadrado crítico 1 e o Q quadrado crítico 2, eles são dois valores da variável Q quadrado que vão atender a seguinte condição de probabilidade. Q quadrado crítico 2, que valor é esse? É um valor que a probabilidade da variável Q quadrado, com seu grau de liberdade, ser maior do que ele, é igual a metade do nível de significância. E o Q quadrado crítico 1, ele é um valor da variável Q quadrado que faz com que a probabilidade da variável Q quadrado, com seus graus de liberdade, ser menor do que ele, também é igual a metade do nível de significância. E com a definição da região crítica, nós vamos poder, então, tomar uma decisão para o teste, que vai seguir a seguinte regra. Nós vamos avaliar se a estimativa pertence ou não à região crítica. Então, se a regra é, se a estimativa Q quadrado observado pertence à região crítica, então rejeita-se a hipótese nula. Porém, se a estimativa Q quadrado observado não pertence à região crítica, então não se rejeita a hipótese nula. Bem, então, para executar essa etapa do teste, nós temos que fazer o quê? Nós vamos precisar identificar qual é o nível de significância. Então, vamos olhar novamente ali no problema, e o problema diz que pede-se que seja adotado ao nível de significância de 20%. Né? Bom, então, para poder implementar a definição aqui da região crítica, eu preciso do nível de significância, que no caso é de 20%. Bom, então, a questão é, que números são esses e como eu vou encontrar esses números? Então, vamos olhar para uma ilustração aqui da situação testada, para que a gente possa, depois, com o auxílio de uma tabela de distribuição Q quadrado, conseguir encontrar esses valores críticos, né, o Q quadrado C1 e o Q quadrado C2, para a gente poder especificar ali a região crítica, né, e depois avaliar se a nossa estimativa faz parte dela ou não. Então, eu tenho aqui, nesse gráfico, uma distribuição Q quadrado com 23 graus de liberdade. Então, veja, só voltando aqui no teste, é importante reparar em uma coisa, que é o seguinte. Suponha que a variância amostral, S ao quadrado, ela fosse exatamente igual ao valor sigma ao quadrado zero, que é o valor da variância populacional na hipótese nula. Né? Então, veja aqui. O que está sendo perguntado é se a variância populacional continua sendo igual a um valor de referência ou se a variância populacional mudou em relação a esse valor de referência. Né? E aí a gente coleta uma amostra, calcula a variância amostral e compara com esse valor de referência.
né? A gente só faz essas comparações porque, em geral, a variância amostral vai apresentar alguma diferença em relação ao valor de referência da hipótese nula. E é por isso que nós vamos ter alguma dúvida, né, porque a variância amostral vai ser um valor com alguma diferença em relação à variância populacional da hipótese nula, e aí, portanto, né, como tem uma diferença de valor, a gente tem alguma dúvida. Agora, pensa na seguinte possibilidade. A variância amostral, ela apresenta exatamente o valor da variância populacional na hipótese nula. Esse valor aqui, sigma ao quadrado zero. Né? Então, veja, se a variância amostral está dando igualzinho ao valor que está na hipótese nula, por que a gente teria dúvida disso? Né? De que a hipótese nula é válida? A variância amostral está dando igualzinho o valor da variância populacional na hipótese nula. Então, esse caso, que é muito particular, ele não nos colocaria nenhuma dúvida, né? Porque a evidência amostral está dizendo que o valor, que a estimativa para a variância populacional é exatamente o valor que já está na hipótese nula. Bom, então, nesse caso, nós não teríamos dúvida qualquer em relação ao valor da variância populacional. E aí, olha o que acontece. Se S ao quadrado for igual a sigma ao quadrado zero, que é o denominador, então ó, a variância amostral vai cancelar com o denominador. E aí o valor Q quadrado, ele vai ser somente igual a n menos 1. Né? Por que eu estou falando desse aspecto? Porque, veja, qual é o valores de variância amostral diferentes daquele valor da variância populacional que está na hipótese nula, nos faria ter dúvida sobre a possibilidade da variância continuar sendo esse valor sigma ao quadrado zero e possivelmente ter mudado de valor. Né? Agora, se o valor da variância amostral é exatamente igual, então nós não teríamos dúvida em relação à hipótese nula. Né? Então, ou seja, quando a variância amostral ela apresenta um valor exatamente igual ao valor sigma ao quadrado zero, não há qualquer dúvida em relação à hipótese nula. E é como se fosse a situação de maior validade da própria hipótese nula, porque é aquela situação em que não há qualquer dúvida em relação a ela. Né? É importante ter esse valor em mente, porque, né, ele vai definir a moda aqui da distribuição Q quadrado. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando o Q quadrado, que é a variável que tem os valores aqui no eixo horizontal do gráfico, for igual a 23, nós temos ali o ponto de maior validade da hipótese nula. Ok? Então, é importante ter em mente o grau de liberdade, porque para a distribuição de Q quadrado, ele tem essa importância. Ele define ali o que seria a situação de maior validade da própria hipótese nula. Bem, mas aí o que nós vamos avaliar é se, havendo diferença da variância amostral em relação ao valor que está apresentado na hipótese nula, que no caso é 300, desse exemplo, então, nós vamos testar se, né, temos indícios, evidência de que a hipótese nula é válida ou não é válida. Ou então, nós vamos ter, né, que até um certo afastamento para a direita ou para a esquerda em relação a 23, né, para Q quadrado, que equivale a sigma ao quadrado, variância populacional igual a 300, então até um certo afastamento para a direita ou para a esquerda, nós vamos entender que a hipótese nula é válida. Ou seja, houve alguma diferença da variância amostral em relação à variância populacional apenas por uma questão de composição da amostra. Tá? Mas entende-se que não é uma diferença ainda grande a ponto da gente achar que a variância populacional mudou. Bom, mas como é que nós vamos definir, então,
o que é mudar a variância em relação a 300, né? Então, nós vamos definir um valor Qi quadrado crítico 1 aqui à esquerda, né? Então, todos os valores menores ou iguais a ele, para a variável Qi quadrado, vão indicar valores que levam à rejeição da hipótese nula, ou seja, dão suporte à hipótese alternativa, caracterizando uma região crítica. E nós vamos ter um valor aqui à direita, Qi quadrado crítico 2, que também todos os valores maiores ou iguais a ele vão caracterizar uma outra parte da região crítica, que são valores de Qi quadrado, que já são bastante diferentes de 23 e que nos fazem entender que agora a variância populacional teria mudado em relação a 300. Bom, mas como é que a gente faz para identificar que valores críticos são esses? Aí é que entra a questão do nível de significância, né? Ou então, como é que eu vou fazer? Dado que meu nível de significância é 20%, aqui no exemplo, né, então eu vou escolher um valor Qi quadrado crítico 1, que faz com que a probabilidade da variável Qi quadrado assumir valores menores ou iguais a ele, né, tendo 23 graus de liberdade, é metade do nível de significância, alfa sobre 2, que no nosso caso vai ser 10%. Então, do ponto de vista teórico, o que é o Qi quadrado crítico 1? Né? É um valor que faz com que a probabilidade da variável Qi quadrado, com seus graus de liberdade, ser menor que ele, seja metade do nível de significância. Então, é assim que eu vou definir, vou achar esse valor Qi quadrado crítico 1. Bom, mas e o Qi quadrado crítico 2? Que valor é esse? Ele é um valor da variável Qi quadrado, que faz com que a probabilidade da variável Qi quadrado com seu grau de liberdade ser maior do que ele seja metade do nível de significância. Então, aqui no caso, né, eu também vou fazer assim, eu vou tentar achar um valor da Qi quadrado com 23 graus de liberdade, que faz com que a probabilidade desse valor e de todos os valores maiores do que ele, conjuntamente representem metade do nível de significância, ou seja, 10% aqui no caso do exemplo. Bom, então, é isso que eu teria que encontrar ali numa tabela de distribuição Qi quadrado. Então, aí agora eu vou precisar consultar uma tabela para poder caracterizar aquela região crítica, ou seja, achar os valores Qi quadrado crítico 1 e 2. Ou então, eu pego uma tabela Qi quadrado, que nós já usamos, e vou tentar encontrar ali os valores de referência, né? O Qi quadrado crítico 1, Qi quadrado crítico 2. Primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar qual é a linha do grau de liberdade, né? Então, no nosso caso, nós tínhamos 24 observações, n igual a 24, então nosso grau de liberdade ele é 23. Né? Então, ou seja, os nossos valores Qi quadrado, que vão caracterizar a região crítica, eles vão estar aqui na linha dos 23 graus de liberdade para a distribuição Qi quadrado. Bom, ok, então já achei a linha, o grau de liberdade 23, agora eu preciso ver o que eu quero achar aqui nessa tabela. Bom, primeira coisa que eu quero achar é um Qi quadrado crítico 1 e depois um Qi quadrado crítico 2. Ou seja, eu quero achar um valor que faz com que a esquerda dele tenha 10% de probabilidade, e a direita dele então vai ter 90%, e um Qi quadrado crítico 2, que vai fazer com que a direita dele tenha 10%, a esquerda tenha 90%. Né? Bom, então, indo lá para a tabela, né, o que eu vou fazer? Então, eu vou achar o Qi quadrado crítico 1. Né? Que, de acordo com nossa representação, é um valor da variável Qi quadrado, que faz com que a esquerda dele
tenha 10% ali de probabilidade, né? Ok. Só que o que acontece? A tabela de distribuição Q², ela é uma tabela montada para a direita. Ela sempre vai dar uma probabilidade P, que são essas porcentagens que estão aqui na primeira linha, do lado direito, né? Bom, então, dado que eu quero o valor que faça com que a esquerda dele fique 10% e a direita dele fique 90%, a direita dele vai ter 90% automaticamente, né? Esse valor aqui, quadrado crítico 1, ó, é um que faz com que a esquerda dele tenha 10% de probabilidade. Bom, como a tabela está montada para a direita, então 10% à esquerda significa 90% à direita. Então eu venho aqui, identifico o meu Q² crítico 1 como 14,848. Então é por isso que aqui na nossa representação eu vou ter meu Q² crítico 1 como 14,85 quando eu arredondo para a segunda casa decimal. Na tabela é 14,848, vou arredondar para 14,85. Bom, mas e o Q² crítico 2, esse da direita aqui? Né? Que valor é esse? Bom, é um valor que está ali na linha dos 23 graus de liberdade, que faz com que a direita dele eu tenha 10% de probabilidade. Bom, então, como é que eu vou fazer para encontrar esse valor? Eu venho aqui, ó, para P igual a 10%, e vou até a linha dos 23 graus de liberdade, vou ter 32,007 como o Q² crítico 2. E quando eu arredondo ali para a segunda casa decimal, fica 32,01. Né? Bom, então com isso, a gente consegue caracterizar a região crítica ali do nosso problema. Né? Então, se a gente for agora ali para a resolução, né, o que eu já tinha? As hipóteses e a estimativa de 30,67. Bom, com o meu nível de significância é de 20%, eu caracterizo uma região crítica que vai de 0 até 14,848, unido com um intervalo que começa em 32,007 e envolve todos os valores maiores do que ele. Beleza. Então, isso nós já temos. Então, agora, já que nós temos a estimativa e temos a região crítica, né, o que nós vamos fazer? Agora nós já podemos decidir, né? E para poder tomar a decisão, a gente precisa ter uma regra, né? E aqui no caso do teste, não no caso do teste bilateral, mas no caso de qualquer tipo de teste, a regra de decisão, ela vai ser como? Eu tenho que ver se a estimativa pertence ou não pertence à região crítica, né? Se ela pertencer, eu rejeito a hipótese nula. Se ela não pertencer, eu não rejeito a hipótese nula. Opa. Então, aqui no caso, né, o que eu tenho? A nossa estimativa não pertence à região crítica, portanto, não rejeito a hipótese nula. Então, se a gente olhar aqui no gráfico, o que acontece? Eu tenho aqui, né, aquele lado esquerdo da região crítica, o lado direito da região crítica, e aí a minha estimativa deu 30,67, fora da região crítica, ou seja, na área em que a evidência, né, amostral, o Q² observado, a nossa estimativa, ela dá suporte à hipótese nula, e aí, portanto, eu não rejeito a hipótese nula. Bom, uma outra forma que nós poderíamos utilizar para decidir esse teste, ela seria utilizando o critério do p-valor.
Então, uma outra forma da gente resolver esse problema é através da regra do p-valor, né? Então, pela regra de decisão ali baseado na região crítica, nós fizemos, agora vamos ver como é que seria pelo p-valor, né? Porque, como eu falei para vocês, o que acontece? P-valor é importante saber, porque geralmente, quando a gente usa softwares, eles não dão regiões críticas, eles dão p-valores, né? Ou valores p. Então, é importante a gente saber decidir também ali pelo critério do valor p, porque ele também acaba sendo, aparece mais em softwares, tá? E também, dependendo do tipo de problema, é mais fácil resolver usando o próprio p-valor do que fazer região crítica, né? Então, aqui no caso do p-valor, ou valor p, tá? As duas denominações são sinônimas. No caso de um teste bilateral, tem que ter um detalhe aqui que é importante. O que acontece? A distribuição Q quadrado, ela não é uma distribuição simétrica, como é o caso da distribuição normal da distribuição T, né? Então, no caso da distribuição T, da normal, quando a gente tinha um teste bilateral, a gente calculava o valor P, aí eu dobrava as probabilidades e comparava, né, depois com o nível de significância. Eu podia fazer isso, né, ou seja, eu somava as probabilidades dos dois lados, que dava o dobro de uma delas, porque a distribuição elas eram simétricas. Aqui quadrado, ela não é uma distribuição simétrica. Ó, se você olhar, é que esse gráfico aqui não está tão assimétrico assim, mas acho que o da tabela está mais. Você repara, ó, que a distribuição ela tem uma cauda mais longa para o lado direito, né? Então, ela é tipicamente uma distribuição que tem assimetria, tá? Então, a gente não pode fazer igual a gente fazia com a normal e a T. A gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado na hora de usar p-valor, aqui no caso, porque por causa dessa assimetria da distribuição Q quadrado, tá? Então, o valor P, ele vai precisar que a gente observe uma coisa primeiro. A estimativa é maior do que o grau de liberdade ou a estimativa é menor do que o grau de liberdade, tá? Então, no nosso caso ali, né, como eu falei para vocês, o grau de liberdade, o que ele marca? Ele marca ali o que seria o centro de validade da hipótese nula, né? E aí a estimativa ou cai à direita do valor do grau de liberdade ou cai à esquerda, né? Então, no caso da nossa estimativa deu 30,67, ela é maior do que 23, que é o grau de liberdade, então ela está à direita. Então, a estimativa é maior do que o grau de liberdade, tá? Então, nesse caso, que a estimativa é maior do que o grau de liberdade, o valor P ele vai ser quanto? 2 vezes a probabilidade da variável Q quadrado ser maior do que o valor da estimativa, tá? E se fosse menor, ele seria 2 vezes a probabilidade da variável Q quadrado ser menor do que o valor da estimativa, tá? Então, são duas maneiras diferentes de fazer o cálculo, tá? Precisa ficar atento a isso, porque essa distribuição ela exige essa atenção porque ela não é simétrica. Bom, então aqui no caso, né, o que nós temos? E depois que a gente conseguir definir o p-valor, a gente consegue tomar uma decisão que vai ser, se o valor p for menor ou igual do que o nível de significância, nós rejeitamos a hipótese nula. Se ele for maior, nós não rejeitamos a hipótese nula. Então, né, nós temos ali o nosso estimativa é maior do que o grau de liberdade, nós vamos calcular o valor P dessa maneira aqui, tá? Ok. Bom, então, eu vou precisar... perdão. Nós já tínhamos feito a conclusão, né, de que eu não rejeitava a hipótese nula, pela regra da região crítica, agora pelo valor P, né? O valor P, então ele vai ser, dado que, né, a minha estimativa é maior do que o grau de liberdade,
Então, o valor P vai ser 2 vezes a probabilidade da variável Q quadrado com 23 graus de liberdade ser maior do que o valor da estimativa, 30,67. Tá? Bom, quanto que vai dar esse P-valor? Ou esse valor P? A gente precisa ir lá na tabela, né, para poder achar quanto que é aproximadamente o valor dessa probabilidade. Então, a gente vai na nossa tabela, só que agora o que acontece? Eu tenho o valor Q quadrado e tenho o grau de liberdade, né? Então, eu vou pegar aqui na linha de 23 graus de liberdade, eu tenho que achar o valor 30,67. Tá? Então, eu vou vindo aqui à direita, ó, que aí o valor vai aumentando, 10, 11, 13, 14. Então, vindo à direita, ele vai aumentando. Eu tenho que achar 30,67. Aí eu chego aqui, 28,4, 32,007. Passou, né? Então, o meu valor 30,67, ele está entre esses dois aqui, ó, entre o 28,4 e o 32,0, né? Então, minha estimativa está entre esses dois valores daqui quadrado. Então, eu subo agora até ali a linha das porcentagens e vejo que, né, a probabilidade de ser maior do que 30,67 está entre 10% e 20%. Bom, só que esse 10 e 20% aqui, ó, é uma probabilidade só do lado direito. Só que meu teste é bilateral, então eu preciso dobrar essas porcentagens. Tá? Então, se para um lado só, para a direita, o meu p-valor está entre 10% e 20%, bilateralmente, eu estou com entre 20% e 40%. Então, por isso é que eu consigo dizer que o meu valor P está entre 20% e 40%. Embora eu não consiga determinar um valor exato, aqui no caso isso não é um problema. Por quê? Basta que eu consiga comparar com o nível de significância, que é de 20%. Então, eu comparo, meu valor P ele é maior do que 20% e é menor do que 40%. O importante é a relação com o 20%, que é o nível de significância. Então, aqui, ó, como o meu p-valor ele é maior do que 20%, que é o nível de significância, então eu não rejeito a hipótese nula, tá? Que seria a regra de decisão cabível nesse caso, né? Então, meu valor P ele é maior do que o nível de significância, não devo rejeitar a hipótese nula. E foi a decisão que nós tomamos, tá? Se a gente olhar para a situação que ilustra, né, o caso, então o que nós temos, né? O que vai ser o valor P? Vai ser toda essa área aqui à direita, eu vou pegar essa área à direita da barra azul e sob a distribuição. Então, repara que essa área aqui, ó, né, vou marcar as duas como A e B, né, A é metade do nível de significância, B é só essa parte da distribuição que está destacada em azul. O p-valor, ele é o quê? É a área B mais a, né? Perdão, metade do p-valor é B mais A. E você vê o seguinte, né, que metade do p-valor, que é B mais A, é maior do que metade do nível de significância, que é somente a área A, que está em rosa, né? Então, se a gente pegar o dobro do p-valor, vai dar maior do que o nível de significância inteiro. Tá? E aí é por isso que, né, nós tomamos a decisão pela não rejeição ali da hipótese nula. Bom, então agora, uma vez que nós decidimos também aqui pelo critério de valor P, pela não rejeição da hipótese nula, né, vamos pensar numa outra pergunta relacionada a esse mesmo problema, só para ver, né, se vocês assimilaram, pegaram o jeito aí dessa resolução.
Agora, será que a nossa decisão mudaria se a variância amostral, em vez de ter apresentado o valor de 400, ela tivesse apresentado o valor de 450? Né? Então, ou seja, a gente está avaliando a mesma situação, só que a nossa amostra deu uma variância de 450, mas não de 400. Bom, isso aqui, então, a gente teria o mesmo teste, né, implementado para uma amostra diferente. Bom, então aqui com essa nova amostra de 450, né, então eu tenho ali o mesmo teste, as hipóteses que vão ser avaliadas, elas são as mesmas, né? Eu tenho ali o mesmo problema, o mesmo estimador, com a mesma distribuição. O que aconteceu é que agora eu tenho uma amostra que apresentou um valor de variância que é diferente, né? Então, aqui no caso, agora a minha estimativa, né? Ou seja, se eu aplico os valores do problema ao estimador, então eu vou ter a minha variância amostral 450, meu grau de liberdade continua sendo 23, e o meu valor de referência na hipótese nula é 300. Então, se eu aplico esses valores, o que vai acontecer? Vai mudar o valor da minha estimativa, né? Q quadrado, porque mudou a estimativa variância amostral. Então, com uma variância amostral de 450, nós vamos ter uma estimativa de Q quadrado igual a 34,5. Né? Bom, com esse novo valor, né, o que nós vamos ter? A região crítica continua sendo a mesma, porque o nível de significância continua o mesmo e o grau de liberdade continua o mesmo, portanto, a região crítica é a mesma, encontrada como nós fizemos anteriormente. Só que aí agora, né, o que acontece? Eu tenho que o valor dessa estimativa pertence à região crítica e, portanto, a minha decisão muda, ela passa a ser pela rejeição da hipótese nula. Então, aqui no caso, né, com essa nova amostra, o que nós teríamos? Né? Nós teríamos ali a nossa hipótese nula, no seu ponto de maior validade, que é quando Q quadrado é igual a 23, que corresponde à situação em que a variância amostral ela é igual a 300, então por isso que o Q quadrado dá igual ao grau de liberdade. Né? Nós vamos aceitar algum afastamento ali para a direita ou para a esquerda, né, até um certo ponto, como sendo situações ou evidências, valores de variância amostral padronizados para uma variável Q quadrado que ainda sustentariam ou indicariam a validade da hipótese nula. Né? Então, à esquerda desse valor Q quadrado eu teria uma parte da região crítica e depois ali do lado direito uma outra parte da região crítica, que continua sendo a mesma do que era anteriormente, pelo fato de que no nível de significância permaneceu o mesmo, como 20%, e o grau de liberdade continuou o mesmo, de 23%. Então, portanto, nós vamos ter, né, que o valor Q quadrado crítico 1, que atende a condição de que a esquerda, ele e os valores menores do que ele tenham que representar 10% de probabilidade, e o valor Q quadrado crítico 2, atendendo a condição de que ele e os valores maiores do que ele representem 10% de probabilidade, sejam os valores 14,85 e 32,01, como nós encontramos lá para a primeira parte da resolução. Só que aí agora o que acontece? Né? Agora a minha estimativa Q quadrado, com uma variância amostral de 450, ela já deu 34,5. Aí já passou a ser um valor que pertence à região crítica. Né? Então, por isso é que agora, né, a minha estimativa cai na região crítica, então eu rejeito a hipótese nula. Né? Só ilustrando como que a gente tomaria decisão ali, de acordo com a regra de decisão, para o caso em que a estimativa pertença à região crítica.
Então, aqui no caso, né, por isso que nós mudamos agora a nossa decisão pela rejeição da hipótese nula. Bom, e a decisão por p-valor, né? Bom, o que seria o p-valor nesse caso? Seria a área aqui dessa cauda à direita, que está à direita, seria o dobro da probabilidade, né, que corresponde à área, essa área rosa aqui, que está à direita da barra azul. Tá? Bom, então veja, se a gente olhar para essa ilustração, a gente já sabe o seguinte: essa área da cauda rosa e à direita da barra azul, ela é menor do que metade do nível de significância, tá? Porque, né, a área rosa é maior do que a área rosa que está à direita da barra azul. Essa área rosa à direita da barra azul é metade do p-valor. E a área rosa inteira é metade do nível de significância, né? Bom, então se metade do p-valor é menor do que metade do nível de significância, então claramente o p-valor ele será menor do que o nível de significância, tá? Bom, mas vamos mostrar isso ali com a tabela, né, para ficar mais claro, para ficar assim, indiscutível que no nosso caso, o nosso p-valor ele vai ser uma probabilidade inferior a 20%. Né? Bom, então a minha estimativa é 34,5. Ela é maior do que o grau de liberdade. Né? Bom, então eu vou precisar calcular o quê? A probabilidade da variável Q quadrado com 23 graus de liberdade ser maior do que 34,5. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a linha dos 23 graus de liberdade, porque o grau de liberdade caracteriza a minha amostra, e aí eu tenho que achar o quê? Eu tenho que achar o valor 34,5 nessa linha. Então, eu vou vindo aqui à direita. Os valores vão aumentando. Cheguei aqui em 32,007, depois o próximo valor é 35,172. Bom, então 34,5 está entre esses dois valores aqui, ó, o 32,007 e o 35,172. Né? Então 34,5 está em algum lugar entre esses dois valores. Precisava disso. Então, o meu 34,5 está entre esses dois valores aqui. Bom, então eu vou subir. E aí a probabilidade, né, essa probabilidade P aqui, ó, ela está entre 5% e 10%. Tá? Ok. Ela é maior que 5%, ela é menor do que 10%. Só que como eu estou num teste bilateral, e essas porcentagens são unilaterais à direita, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dobrar essas porcentagens. Então, se eu estou ali entre 5% e 10%, quer dizer que o p-valor inteiro ele está entre 10% e 20%. Aqui o valor está errado, ele tem que ser maior do que 34,5, tá? Ficou o valor da outra resolução. Então, o valor P, duas vezes a probabilidade que quadrado com 23 graus de liberdade ser maior do que, aqui não é 30,67, é 34,5. Né? Ele vai ser o quê? Duas vezes essa probabilidade. Né? Lembrando que aqui é 34,5. Que conforme nós vimos ali na tabela, essa probabilidade está entre 5% e 10%. Então, se ela está entre 5% e 10%, o dobro dela está entre 10% e 20%, sendo maior que 10%, sendo menor do que 20%. Ponto relevante é a comparação com 20%, que é o nível de significância. Então, se o valor P é menor do que o nível de significância, então é de acordo com a regra de decisão, eu devo rejeitar a hipótese nula. Só consertar aqui. Bom, então, dado que o meu p-valor é menor do que 20%, então ele é menor do que o nível de significância, né, que é 20%, então eu rejeito a hipótese nula. Tá?
nesse caso aqui. Então, importante ver não só como é que foi feita a resolução, né, mas prestar atenção nessa questão, na regra de decisão, né, que aqui, nesse segundo caso, eu tenho uma estimativa que cai na região crítica, o que automaticamente vai fazer com que o valor P seja menor do que o nível de significância do teste, portanto, a decisão tem que ser pela rejeição da hipótese nula. Ok, então, com isso eu vou terminar essa aula, depois continuamos vendo na aula seguinte.